paz do Senhor, meus irmãos. Estamos indo para mais uma de nossas lições de nossa escola bíblica dominical. Estamos indo para a lição de número 2. Estamos estudando a respeito de um tema bastante atual, que é a respeito da mídia, e de toda essa revolução que ela tem causado aí desde quando ela começou a se propagar e a se difundir mais ainda e a ser cada vez mais utilizada. Então, nada mais interessante do que nesse momento de muitas informações, de muita influência da mídia, nós termos lições bíblicas nas quais nos instruam a como se comportar como cristãos, como um adolescente cristão, como pessoa que serve a Deus, como que nós devemos se relacionar com esse tipo de conteúdo que a mídia está aí sempre nos propondo, e divulgando. E desde já gostaria de convidar você a se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical, também de dar like neste vídeo, e quando você se inscrever, clique no sininho lá para que você receba as notificações de quando novas aulas forem postadas. E nós temos aulas para todas as faixas etárias, para a grande maioria das faixas etárias aí, com certeza você encontrará uma aula de acordo com a sua idade, de acordo com a sua faixa etária, com temas mais específicos e mais trabalhados para determinadas idades. Então, nós estamos iniciando a nossa aula aqui, nossa aula para os adolescentes, mas nada impede que você também participe das aulas, Claro. Então, a faixa etária de nossa lição é entre 15 e 17 anos. Obviamente que você de qualquer idade, você é nosso convidado especial também. Então, vamos para a nossa lição propriamente dita, a lição de hoje, que é os perigos da mídia eletrônica. Os perigos dessa mídia eletrônica, porque se nós formos olhar, existe a mídia impressa, por exemplo, que são os jornais, revistas e periódicos que existem por aí. São mídias impressas, mas nós estamos voltados aqui o nosso estudo de hoje para as mídias eletrônicas, que são as mais acessíveis. Hoje em dia, com o celular na mão, nós temos informações de tudo que está acontecendo ao redor do mundo e fora do mundo, Com as estações espaciais que existem, nós temos informações inclusive do espaço, de outros planetas, de outras galáxias. Então, a mídia, ela possibilitou e está possibilitando um acesso à informação gigantesco. Então, nada mais interessante ou nada mais justo de nós estudarmos a respeito dos perigos que essa mídia eletrônica ela causa, ela tem, ela promove. E os objetivos de nossa aula de hoje, ao fim dessa aula, nós precisamos compreender qual o verdadeiro papel da mídia. Para que de fato a mídia serve? Também reconhecer os perigos que estão por trás da mídia eletrônica. O que essa mídia eletrônica ela traz de perigoso para a nossa vida, para a vida de um cristão, para a vida de um cidadão, de uma pessoa de bem? Saber como utilizar sabiamente os meios de comunicação. São esses os nossos objetivos. E vamos dar início então à nossa lição. Só para nível de fixação, o título da nossa lição de hoje é Perigos da Mídia Eletrônica. É esse o tema de nossa lição. Então vamos lá. Você já parou para pensar, ou você já se perguntou, ou teve a curiosidade de pesquisar o que significa mídia? Você já parou para pensar e tentar compreender qual o papel da mídia na sociedade onde você está, no meio social onde você está? Qual o papel da mídia? O que ela é? São perguntas que podem parecer simples, que podem parecer muito de fácil explicação, mas que na maioria das vezes, se nós começarmos a pensar e a buscarmos em nossos conhecimentos, nós iremos ter talvez algumas dificuldades de definir
ou até mesmo se surpreender se de fato formos olhar o que cada uma dessas perguntas elas trazem como resposta. E a mídia eletrônica, ela é o que há de mais atual no que diz respeito à informação. A mídia eletrônica, ela é o que há de mais moderno em toda a questão da divulgação e da expansão de informações em massa. Através dessa mídia, desse tipo de mídia, pessoas nos mais distantes locais, nos lugares mais distantes, remotos que existem, têm acesso à informação, ficam sabendo de tudo. Tudo isso tem a ver com esta mídia eletrônica. Mas, para responder aí a primeira pergunta que nós iniciamos fazendo, é o seguinte: o que é mídia? E a resposta ela é bem direta, né? A mídia é todo o suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário, ou seja, é aquilo que leva a informação do fato até um espectador, né? Nós vamos estudar aqui sobre TVs e tudo mais, então até um telespectador também, né? Então, o conjunto dos meios de comunicação social de massa, tais como o rádio, cinema, a TV, a imprensa, os satélites de comunicação, né? Os meios eletrônicos e telemáticos de comunicação, etc. Tudo isso tem a ver com mídia. Então, a mídia em si, ela é todo suporte de difusão de informação. Ou seja, a mídia, ela é a propagação da informação, é a divulgação da informação. Isso é mídia. E ela tem as suas vertentes, né? É uma coisa que nós precisamos sempre estar aí de olho, é que as informações que são passadas, elas têm uma fonte, e essa fonte, às vezes, elas compartilham de ideias que muitas das vezes são bem curiosas e importantes nós sabermos que tipo de ideia determinada mídia compartilha e compactua. Muitas das vezes as informações elas vêm mais de uma ótica diferente, porque uma coisa, você já brincou de telefone sem fio, muito provavelmente. Se não brincou, você sabe que tipo de brincadeira é, você sabe o final que acontece. Tem uma fileira de pessoas e uma fala baixinho, né, sussurra no ouvido de outra uma palavra, por exemplo, a maçã vermelha. E aí a outra pessoa passa para o próximo e o próximo passa para o próximo e vão falando, sussurrando no ouvido. Quando chega na última pessoa, o que iniciou sendo uma maçã vermelha acabou sendo uma uva, um suco de uva, por exemplo. Então, acaba que passa por um telefone sem fio e a informação, muitas das vezes, ela recebe aí algumas alterações, e isso tem a ver intrinsecamente com a visão, com a cosmovisão ou com o que compartilha aquele que está divulgando a informação. Então, estamos entendidos disso, né? Então a mídia, ela tem uma vertente, ela tem um local de onde ela sai, uma fonte, mas essa fonte ela tem suas convicções, suas teorias, tem a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar o mundo e a vida. Ok. E a segunda pergunta que nós precisamos responder para a nossa lição de hoje é: qual o papel da mídia na sociedade? Essa pergunta é mais simples ainda. Essa pergunta é muito mais simples. O papel da mídia na sociedade é justamente informar. O papel da mídia na sociedade é manter a sociedade informada acerca dos fatos e dos acontecimentos que as interessam. No caso, interessa à sociedade. É esse o verdadeiro papel da mídia. É para isso que a mídia serve, para informar e informar com isenção. Ou seja, eu fiquei sabendo, por um exemplo, eu fiquei sabendo que este microfone é um microfone laranja, mas que quando aconteceu alguma coisa, ele caiu e aí amassou. Então eu vou dar essa informação,
né, pelos os meios das mídias eletrônicas. Então eu falo que o microfone caiu e amassou. Simplesmente isso. Dependendo da situação e dependendo da mídia, pode ser que a informação chegue diferente. Pode ser que fale, o microfone ele é amassado porque ele tem uma baixa qualidade. A informação tem a ver com isso? Na verdade, nem tem a ver com isso, na verdade. A questão é, a informação precisa falar isso? Não, só precisa falar para ser fiel à informação. O microfone caiu e amassou. Não preciso acrescentar que porque ele tem uma má qualidade ou uma boa qualidade. Isso aí já depende um pouco, já tem a ver com o ponto de vista. Pois bem, vamos prosseguir, depois nós podemos, até dependendo do nosso tempo, voltar a comentar sobre, né, o ponto de vista, né, da fonte midiática, né, da fonte da mídia eletrônica. Então vamos lá, mas do que é formado a mídia eletrônica? O que ela é feita? Ela é formada por meios de comunicação, né, como exemplos a televisão, nós já vimos antes, o rádio, o cinema e a própria internet que hoje em dia aí é bastante popular. Isso é a mídia eletrônica. Nós não estamos falando das mídias não eletrônicas, que são, né, principalmente as mídias impressas, aí, como jornais, revistas e etc., que nós já havíamos comentado. Então, a mídia eletrônica ela é formada principalmente por esses meios, né, por esses objetos, por esses produtos, por esses instrumentos, no caso a TV, o rádio, o cinema e a própria internet. Talvez você se pergunte, mas por que o cinema tem a ver e é uma forma de mídia? Porque o cinema, tudo que está sendo reproduzido ali, os filmes que estão sendo que estão em cartaz, que você está assistindo, que nós assistimos, esses filmes, no geral, eles trazem informações a respeito do tema do filme. Por exemplo, se é um filme de época, os autores irão com certeza estudar o período no qual o filme se passa, para poder contextualizar certo, colocar, né, os personagens, toda a história, toda a narrativa e toda a trama de uma maneira coerente, de uma maneira certa. Se é uma novela, por exemplo, né, tem mais a ver com a televisão agora, se é uma novela de época ou uma novela atual, eles têm que estar inteirados quanto ao que está acontecendo para colocar na novela, para deixar o quanto mais natural possível, para que aquilo possa fazer parte de fato, ou pareça de fato uma verdade. Então, né, o cinema, novelas, filmes, tudo isso também é considerado como uma mídia eletrônica, como um meio de informação eletrônica. Quantas pessoas não aprendem coisas bem interessantes e de cunho assim até mais profundo assistindo filmes? Você assiste um filme aí a respeito da história, né, de algum fato histórico que aconteceu, você aprende muito através de um filme. Então é uma fonte, sim, de informação. Obviamente nós sabemos que existe uma fonte, a fonte ela existe, ela tem as suas próprias convicções, as suas próprias maneiras de enxergar as coisas. Então, tá muito claro para nós o que é essa mídia, né? O que é a mídia eletrônica e qual que é o papel dela na sociedade, né? Para que ela serve, o que ela é. Então, será que há algum problema? Será que há algum problema relacionado à mídia? Lamento ter que informar que sim, há problemas relacionados à mídia. Não iremos aqui elencar todos, até mesmo porque é impossível, mas nós iremos falar de alguns. Né? Não iremos entrar muito profundo, porque cada tema desse, cada ponto aqui que nós iremos falar aqui, cada problema que será apontado aqui daria uma lição completa, né? Até mais de uma lição, né? Quem sabe um trimestre inteiro até. Então vamos lá. Os problemas relacionados à mídia, em primeiro lugar, lembra que eu estou falando desde o início que a mídia ela tem uma fonte e essa fonte tem uma maneira de enxergar as coisas? Então, a mídia ela é formadora
de opinião. Sim. Se você costuma assistir um determinado jornal e as pessoas que estão apresentando o jornal, elas sempre irão dar as notícias baseado na cosmovisão que elas têm, que elas enxergam das coisas, que aquela emissora enxerga. Então, todas as notícias que estarão sendo transmitidas, elas passam por um filtro e chega até você. E você vai se alimentar daquilo, né? Você recebe aquilo. Você pode até ver outros canais, mas você sempre vai se identificar com um canal. E a sua cabeça vai ser moldada, no geral, né? Não é uma regra, mas no geral, a sua cabeça, a nossa cabeça começa a ser moldada baseado nas informações vista por aquela ótica. Vou te dar um exemplo. Tomei um pouco d'água. Esse copo aqui, temos aqui quase um pouco mais da metade de água no copo. Ok? Eu vou dar uma notícia a respeito da quantidade de água no copo. Eu sou o canal A, no jornal A. Então o jornal A pega o copo e fala: copo de tomar água está secando. Por que está secando? Eu estou mentindo? Não. A informação é: o copo está secando. Porque ele não está cheio, ele está um pouco acima do meio. Então, de fato, como eu estou tomando água, de fato o copo está secando. Ok? Essa é a visão que eu tenho. O copo, na minha opinião, assim, a minha cosmovisão, o copo deveria estar sempre cheio. Então, eu vou falar assim: nossa, o copo está secando. Não está mais cheio, está quase na metade. O copo está quase na metade, a água está quase na metade do copo. Agora vem o canal B. Vem o canal B com o jornal B. O copo de água, o copo d'água está quase cheio. Está ainda acima do meio. Olha como a notícia é completamente diferente. Então o copo d'água não está secando dessa forma como o canal A informou. Ele está acima do meio. Ainda há bastante água, o copo está acima do meio. Já há pouca água, porque o copo está secando, está quase no meio. Olhe como muda, perceba como muda a informação passada. Dessa forma, nós percebemos que a mídia ela forma opinião. As pessoas que gostam do canal A sempre vão olhar para o copo e vão dizer que o copo está secando. Quem gosta do canal B e absorve as informações do canal B sempre falam: nossa, mas tem bastante água ainda, está acima da metade. Percebe como a mídia ela forma opinião? Isso é um problema, porque quando a mídia forma opinião, você acaba que perde a sua própria opinião, você começa a concordar com ela. E você deve ter uma opinião própria. Mas como a mídia está ali martelando aquela informação com aquela ótica, com aquela visão, você acaba assumindo que aquilo de fato é a sua própria opinião, mesmo não sendo. E acaba sendo a sua opinião porque agora você começa a concordar e você muda de opinião. A sua opinião, que talvez você nunca nem externou e nem você talvez parou para pensar sobre ela, ela acaba que é forjada e alterada. Ok? Então, primeiro problema relacionado à mídia que nós estamos elencando, existem muitos outros, né? Existem muitos outros, mas nós estamos elencando apenas alguns. Então, o problema relacionado à mídia, um dos problemas é a formação de opinião, porque a mídia forma opinião, ela é formadora de opinião. O segundo problema relacionado à mídia é que em muitos casos ela faz juízo de valores em determinadas coisas, ou seja, ela começa a falar o que é legal ou não, o que é bom ou não, o que é bonito ou não. Você quer perceber uma coisa? Eu lembro que na minha época de criança, as pessoas se cumprimentavam onde eu morava e falavam assim: e aí, como é que você tá? Você tá bonito e gordo? Ou bonito e gorda? Essa era a pergunta, porque bonito
é uma característica, né, externa que é relativa, né? Talvez o que é bonito para mim não é bonito para você. Só que na cosmovisão geral, bonito é uma coisa bacana e aceitável. E gorda, nessa minha época, e gordo, né, nessa minha época, era uma coisa muito legal. Se você está gordo, significa que você está saudável, você está comendo bem, você está tendo uma vida bacana. Ok, isso aí lá numa cidadezinha do interior do Ceará. Agora, quando nós partimos, por exemplo, para São Paulo Fast Week, e aqueles desfiles de modas, e aquelas modelos, infelizmente, muitas delas anorexas, e a tendência é ser magérrimas. Pessoas com isso, elas cometem. Existem mulheres que eu não conheço casos de homens, né? Até conheço sim, né? Tem aquele o Ken humano, ele andou arrancando umas costelas, mas no geral são as mulheres para serem modelos, elas ficam sem comer, começam a sofrer de anorexia e muitas delas arrancam costelas para afinar a cintura, porque a mídia, a mídia da moda, né? Ela determinou, ela disse que é legal e que é bacana, que é valorizada uma mulher que tem a cintura fina. Outras mulheres se submetem a uma coisa que eu não sei o que é pior: tirar uma costela ou quebrar as canelas e colocar uns ferros para que a canela comece a crescer. Tá aqui, digamos que aqui é uma canela completa de um ser humano, né? O meu dedo. O que os médicos fazem? Eles serram, né? Eles cortam aqui a canela, apartam uma da outra e ficam assim. Colocam o ferro daqui para cá, para que o osso ele comece a crescer, para ele tenta, né, preencher o local vazio e junta aqui. Então elas passam meses e meses, talvez anos, esperando que se junte seus ossos. Tudo isso por quê? Porque a mídia já falou que é uma coisa bonita, que uma modelo, uma mulher que tem um corpo bonito e escultural, tem que ser uma mulher alta, tem que ser uma mulher magra, que tenha a cintura muito fina. Então, isso demonstra o juízo de valor que a mídia coloca. E a mídia fala: nossa, fulano de tal está magérrima, está muito linda porque emagreceu. Fulano de tal colocou silicone nos lábios e em vários outros locais do corpo, porque isso é o que é valorizado, isso é legal, isso é bonito. E são coisas que a mídia põe o seu juízo de valor e as pessoas veem isso e falam: é bacana, eu também quero. E começam a viver de acordo com aquilo. A mídia, ela cria tendências do que é certo ou errado. Ou seja, a mídia ela relativiza em muitos casos o que é certo ou errado. Ou seja, o que é certo para mim pode ser que seja errado para você. O que é errado para você pode ser que seja certo para mim. Ou seja, não há algo absoluto, não tem uma verdade absoluta. A verdade absoluta, ela é sempre individual. Ela nunca é, de fato, absoluta e que abrange tudo e todos. Então, a mídia ela tem esse poder. A mídia ainda ela dita o que é moral ou imoral, mesmo sendo questionável. Ela começa a demonstrar que certas práticas que são imorais, ela começa a mostrar que não, que temos que ver de uma outra forma, e daqui a pouco aquilo que era imoral é absolutamente normal. É absolutamente normal. Você já percebe que, por exemplo, o namorado dormir na casa da namorada e ter uma vida conjugal ativa, uma vida sexualmente ativa, na mídia isso é absolutamente normal e moral. Mas biblicamente isso é imoral e não é correto. Percebe como a mídia ela tem alguns problemas que precisamos estar atentos, que são problemas que podem ter a ver conosco, que nós podemos cair em certas armadilhas e que são gravíssimas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus, para a nossa vida cristã. Esta é a mídia. Esta é a mídia que existe.
1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas são permitidas, mas nem todas me convêm, ou seja, mas eu não devo fazer todas elas. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, posso qualquer coisa, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você viu que versículo lindo? O que nós vimos é que os problemas da mídia, eles existem, estão lá. A mídia, ela é formadora de opinião. A mídia, em muitos casos, emitem e criam juízos de valores. A mídia cria tendências do que é certo ou errado, que tem a ver com o juízo de valores. Dita o que é moral e imoral, que também tem a ver com o juízo de valores. E nós estamos aí nesse turbilhão de informação, no meio delas. Mas eu tenho que ter esta concepção, que todas as coisas me são lícitas. O que a mídia está falando talvez não seja ilegal, não seja crime aos olhos do homem, mas como cristão, convém. Convém você, adolescente, mulher, arrancar uma costela só para parecer que tem a cintura mais fina, para sensualizar, porque é difícil não ser para isso. Será que compensa se mutilar, quebrar os próprios ossos, as próprias canelas, para que você ganhe alguns centímetros de altura? Porque a mídia diz que ser alto é que é bacana, que é legal, é a tendência da moda. Então nunca esqueça. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. Então pense nisso antes de ouvir algo da mídia e querer reproduzir em sua vida. Então vamos continuando. Pensando nessa mídia eletrônica, nós falamos aí sobre os perigos que ela tem, e há um vilão muito grande que nós subestimamos e temos que ter um certo cuidado. E este vilão pode parecer antigo, que nós iremos falar aqui, mas não é. A TV. A TV é um grande vilão nos lares se não for usado corretamente. O acesso à TV nos lares, ele pode ser catastrófico. E você pode até falar, mas TV ninguém mais usa. TV está em desuso. As pessoas hoje em dia usam a internet. Olha, vamos pensar. Vamos para dados estatísticos. Isso você pode pesquisar aí e você verá. A TV, ela é de longe, mas de longe mesmo, o maior meio de comunicação midiático em massa que existe. A TV, a televisão, é o maior meio de comunicação midiática que existe. Segundo uma pesquisa do Ibope, 97% dos lares brasileiros, sabe quantas residências, né? Quantos imóveis existem no Brasil? Aproximadamente 71 milhões. Desses 71 milhões, segundo o Ibope, 97% desses lares têm pelo menos uma TV em sua casa. Com isso, percebemos que a TV ela está em todos os lares praticamente. 97% de 100, para que você entenda bem, 97 pessoas têm e apenas 3 não têm. Desses 71 milhões, desses 71 milhões de domicílios, quase todos, 97% desse número, tem uma TV em casa. Ela é obsoleta? Ela está em desuso? Pode estar.
mas está poderosa. Pode muito ainda. Quer ver uma comparação em relação à internet? Talvez você esteja aí pensando, mas a internet está em primeiro lugar. A internet todo mundo tem no celular ali. As coisas são um pouco diferentes. As coisas são um pouco diferentes. A internet, ela está em aproximadamente 69% das pessoas. Então, aproximadamente 69% das pessoas têm acesso à internet no nosso país. Mas quem tem acesso à TV é 97%, quer dizer, 20% de diferença. Isso é muita coisa. Nós estamos falando de milhões. Não estamos falando de números pequenos. Então, mesmo neste ano, no ano de 2020, segundo o IBGE, ainda a TV é mais influente do que a internet. A TV é mais influente do que a internet. O poder que tem de manipulação de imagem, de formação de opinião, de criar tendências, é muito maior na TV. A TV dá aquele ar de quem está apresentando uma pessoa que tem as melhores intenções, porque ela estudou e está apenas trazendo informações. E a internet, você sempre tem a ideia de que foi alguém que fez, porque fez e colocou lá, todo mundo consegue fazer isso. E a TV tem algo mais complexo. E não é bem assim. A TV ela tem um poder de manipulação que muitas das vezes está totalmente atrelado à sua cosmovisão, à sua maneira de ser. E as informações que ela passa para você, o tipo de mídia que ela produz, é completamente deturpado. Efésios capítulo 5, versículo 16, diz da seguinte maneira: remindo o tempo, porque os dias são maus. Você está na sua casa. Hoje em dia está na moda aí o Netflix, né? A Netflix. Você liga aí a sua TV, sua Smart TV, põe a Netflix e passa uma tarde inteira, um final de semana inteiro assistindo séries. Será que você, como um cristão, está usando bem a mídia? Está remindo o tempo? Efésios 5:16 fala, remindo o tempo porque os dias são maus. Será que você está aproveitando bem seu tempo? A melhor forma de aproveitar bem o seu tempo é assistindo séries, é perdendo tempo e mais tempo assistindo qualquer que seja outro programa na TV ou qualquer que seja outra coisa que você esteja fazendo na internet ou qualquer coisa do tipo. Pense nisso. Precisamos otimizar o nosso tempo, ganhar tempo. Passamos uma tarde inteira, um dia inteiro, um final de semana inteiro assistindo séries. E aí, quando é durante as semanas, temos a capacidade de falar que não fizemos isso ou aquilo porque estávamos sem tempo. Quando eu fazia o seminário, quando eu fiz o curso de teologia no seminário, eu trabalhava durante o dia e à noite era aula. E às vezes tinha 3 trabalhos numa semana para entregar. E muitas das vezes, um dos trabalhos ou todos era resumir livros de 200 páginas, resumir escrito, né, digitado, seja lá da forma que fosse, mas tinha que ler e resumir livros de 200 páginas. Às vezes era 3 livros por semana. E eu cheguei algumas vezes pro professor e falei, professor, o que eu vou fazer? Eu trabalho o dia inteiro. Eu não vou ter tempo de resumir esses livros. Ele olhava para mim e falava assim, o que você faz à noite? Aí eu falei assim, eu venho para aula. Sim, quando você vai para casa? Depois da aula você faz o quê? Aí eu falei, eu durmo, né? E ele falou, então, aproveite esse tempo. Resuma nesse tempo. É complicado. Você viu como isso é difícil? Por isso que nós precisamos otimizar o tempo, delimitar o que nós iremos fazer, fazer com que o nosso tempo renda, fazer com que o nosso tempo ele trabalhe para nós em conjunto conosco e não nós trabalhar para ele ou trabalhar atropelando o tempo. E as coisas não sairão bem feitas. Mas temos que admitir uma coisa.
a televisão, ela tornou-se um meio de encantamento e sedução da sociedade, um meio de encantamento, de sedução em massa. Você percebe que em muitas novelas, jargões de personagem da novela viram um jargão nacional? Isso é o poder que a mídia tem. Esse é o poder que a mídia televisiva tem. A TV, ela é um grande mal se não for bem administrada, usada. Passei um tempo que quando eu ia para o meu serviço, na hora do café da manhã, no serviço, estava lá tomando café e no refeitório tinha uma TV. Tem uma TV, né? Isso no serviço anterior ao atual. E aquela TV lá ligada, e sempre que eu estava tomando café era o momento do jornal. E era tanta desgraça, era tanta notícia ruim acontecendo, o meu dia começava sendo um dia carregado. E aí eu decidi ficar de costas para a TV e não assistir mais as notícias ruins. Só que tinha pessoas que ficavam lá babando aquilo e achando aquilo muito legal. Não as coisas ruins que aconteciam, mas a notícia chegando, as pessoas queriam muito aquilo. E nós não podemos esquecer do que Salmos 101, versículo 2 e 3 diz. Observe. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Vou continuar, de maneira sábia no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Manterei a minha sinceridade. Versículo 3. Não porém coisa má diante dos meus olhos. Odeiam a obra daqueles que se desviam. Não se pegará a mim. O salmista aqui, ele está falando que ele não vai pôr coisas ruins diante dos seus olhos. Que ele não gosta daqueles que se afastam. Que as coisas ruins que estão acontecendo não irá pegar neles. Será que você não está correndo atrás do mal? Será que as notícias ruins que acontecem, você está sempre lá sabendo, e você sabe de tudo? Você não precisa ser alienado de jeito nenhum. Longe disso. Precisamos sim estar antenados, mas não podemos deixar com que as más notícias, catástrofes, os jornais sensacionalistas que existem, as notícias sensacionalistas que existem, as informações sensacionalistas que existem, elas manipulem e ditem minha vida. Eu conheço pessoas que vivem de acordo, isso é só um produto da mídia, vivem de acordo com o que a mídia fala, e são igual folha seca, estão para lá e para cá, porque elas vivem contemplando coisas más, pondo coisas más diante dos olhos. Isso não é saudável. Os meios de comunicação são hoje os maiores divulgadores de valores antibíblicos que são terrivelmente prejudicial à nossa vida espiritual. Infelizmente, a mídia, que tem o dever de informar, muitas das vezes ela trabalha contra os princípios e os valores cristãos do que informa. E nós, como cristãos, devemos ter alguns cuidados com a mídia. Já vimos aí os malefícios que ela causa. Mas nós, como cristãos, devemos ter alguns cuidados. E sempre que nós estivermos diante de informações, diante da mídia, devemos sempre ter e manter uma visão crítica das coisas. Não podemos simplesmente baixar a cabeça e dizer que é assim e assim eu acredito. Não. Precisamos ter uma visão crítica. Ter uma visão crítica significa não confiar em tudo que a mídia expõe. Não confie em tudo que você está vendo no jornal. Não confie em tudo que os repórteres estão falando. Confronte toda a informação, tudo que está acontecendo com a palavra de Deus. Verifique se os interesses são ou não condizentes com as escrituras. Observe se a fonte
principal, se o núcleo da mídia na qual você consome, se o núcleo dela tem valores que agradam a Deus ou que desagradam a Deus. Porque certamente, se são valores que desagradam a Deus, essa mídia sempre vai trazer informações de maneira a tentar prejudicar o cristianismo, a tentar prejudicar a vida de fé e a vida cristã. Você percebe como é que dão notícias de pastores? Qualquer pessoa faz o crime que for. Fulano de tal, João Pereira Goss, cometeu tal crime. Ok? Vai ser punido. Mas quando é pastor, o pastor da Assembleia de Deus Ministério tal, pastor da igreja evangélica tal, fez tal coisa. Eles falam a função do indivíduo. Nunca que eles falam, o professor, o analista de sistemas, o engenheiro tal, cometeu tal crime. Não, mas se é o pastor, o pastor. Então observe se a mídia na qual você consome, talvez você ache tão bom, se ela não tem uma visão distorcida ou tenta distorcer os princípios bíblicos. Isso é sempre manter uma visão crítica. E sempre tenha em mente que a Bíblia, ela é a fonte mais segura e confiável que existe de informações. Em João 17:17, Jesus fala assim: santifica-os na tua verdade. Jesus fazendo uma oração. A tua palavra é a verdade. O próprio Jesus diz que é a própria palavra de Deus a verdade. Ou seja, a fonte mais pura, genuína e verdadeira da informação que existe são as Escrituras. Ainda em relação aos cuidados que nós devemos ter com a mídia, além de ter uma visão crítica, precisamos também ter discernimento espiritual do que nós estamos vendo. O que o apóstolo Paulo falou: veja tudo, mas retenha o bem. Pegue só o que presta. O que não presta, joga fora. Não replica. Não replica. Não replique. Devemos escolher a programação mais adequada para a nossa vida cristã. Sabe, ter discernimento espiritual é saber absorver o bem de tudo. Mas também, quando eu sei que determinado programa, que determinada emissora, ela é completamente voltada a desfazer os valores cristãos, a perseguir o cristianismo, as escrituras, os bons costumes que as escrituras pregam e recomendam, eu preciso fugir disso. Eu não devo dar margem ou dar ibope para isso, porque eu estarei contribuindo com o mal. Eu já, aqui minha família, nós adotamos já uma postura. Tem um canal, uma emissora, a maior aqui do Brasil, nós já decidimos e nós não assistimos mais ela. Não há mais um interesse nós assistir a programação dela. Uma vez ou outra a gente vê ligado, a gente vai virar o rosto, nossa, não vou. Não, a gente não tem essa bitola. Só que nós não acompanhamos os seriados dela, não acompanhamos o jornal dela. Ocasionalmente a gente vê alguma coisa ou outra, mas é muito esporádico. Por quê? Porque nós não queremos estar contribuindo com valores distorcidos, que distorcem a palavra de Deus. Devemos escolher a programação mais adequada para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Lembra? Não me deixarei levar por nenhuma delas. Mesmo que você esteja vendo algo que você perceba que não é muito bacana, não se deixe levar. Não se deixe viciar por programas de TV que muitas das vezes deturpam o caráter. Tentam, que não conseguem, mas que a todo momento estão tentando deturpar o caráter divino. Manchar o caráter divino, ou pelo menos a maneira com que você enxerga. E ainda em relação ao nosso cuidado que nós temos que ter com a mídia, já falamos, mas só para deixar pontuado aqui, temos que ter cuidado com o tempo. Não podemos passar todo o tempo colhendo informações que muitas das vezes são distorcidas. Efésios 5:16 fala assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Colossenses
4 e 5, fala assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, precisamos otimizar o nosso tempo. E temos que fazer com que as pessoas que estão lá fora percebam que o nosso tempo é bem aproveitado, que nós não somos desorganizados com as nossas tarefas e os nossos afazeres, que a mídia, que a TV, que nada nos afasta das nossas responsabilidades. Para concluir, é muito importante estarmos atualizados. Isso é verdade, é muito importante que nós precisamos estar atualizado quanto aos fatos que estão ocorrendo. Mas devemos ter cuidados para que a mídia, ao invés de nos informar, que é o seu papel principal, não nos influencie e nos faça consumidores de informações tendenciosas, nas quais acreditamos sem critério algum. E aí nós seremos apenas um produto da mídia. Mas somos servos de Deus. E como servo de Deus, nós, segundo Colossenses, o que o apóstolo Paulo falou em Colossenses 4 e 5, nós vamos andar em sabedoria para com os que estão de fora, dando um bom testemunho. E vamos otimizar e aproveitar bem o nosso tempo. Então, meus irmãos, que Cristo continue abençoando a sua vida e que cada dia mais você e eu possamos filtrar melhor e melhorar cada vez mais a nossa maneira de enxergar e de absorver informações midiáticas. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus.